Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 4 do PET volume 4 de Química do segundo ano do ensino médio. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho antes a respeito da energia de ativação. A energia de ativação ela é uma barreira energética. Essa barreira energética ela vai ser ultrapassada para que ocorra a reação. Então, aqui temos um exemplo. Aqui eu tenho uma molécula de gás hidrogênio e aqui outra molécula de gás iodo. Essas duas moléculas de gases, elas vão estar em contato uma com a outra e nesse estado inicial nós temos as moléculas dos reagentes. Aqui temos os reagentes e após, no estado intermediário, vai ter o complexo ativado. Esse complexo ativado é o momento que está acontecendo a ligação e a reação. Nessa reação é onde vai haver o rompimento dessa barreira. Essa barreira energética, aqui no caso vai haver a separação, onde um átomo de hidrogênio vai juntar com um átomo de iodo e o outro hidrogênio juntar aqui com o outro iodo. E logo após, no estado final, nós vamos ter as moléculas do produto. O HI, no caso, é o iodidreto, e aqui a outra molécula de iodidreto. Esse rompimento dessas ligações, ele é chamado de complexo ativado. Para haver a formação do complexo ativado, precisa de um mínimo de energia. E o mínimo de energia que é necessário para acontecer esse complexo ativado é a energia de ativação, para romper essa barreira energética. Existem alguns fatores que alteram a velocidade de uma reação. Esses fatores, nós temos a temperatura, superfície de contato, concentração e pressão. Aqui eu coloquei 4 exemplos de fatores que alteram a velocidade de uma reação química. Por exemplo, eu vou colocar aqui o sinal de maior, quando esses 4 aqui quando aumenta a temperatura, quando aumenta a superfície de contato, quando aumenta a concentração e quando aumenta a pressão, logicamente também eu vou aumentar a velocidade da reação. Então, vou aumentar a velocidade da reação. Lembrando que passou um tracinho, parecia um 7, é maior. Passou um tracinho, parece um 7, é maior. A temperatura. Vou dar um exemplo aqui de um leite. Por que a gente coloca o leite na geladeira? Porque lá na geladeira é frio. Fora da geladeira, a temperatura é mais alta. Então, colocando o leite lá dentro da geladeira, a temperatura vai ser menor. A velocidade da reação que vai acontecer com esse leite fora da geladeira, ele vai estragar ele vai estragar com mais facilidade. Então, dentro, ele vai dificultar essa reação química. Superfície de contato, ou seja, se eu pego um comprimido efervescente e coloco ele na água, e o mesmo comprimido, e eu trituro ele, eu deixo ele em forma de pó e coloco na água, os dois ao mesmo tempo, o comprimido que está inteiro, ele vai demorar mais de dissolver. O comprimido que está triturado, ele vai dissolver de forma mais rápida, a reação química é mais rápida. Concentração. Se eu pegar um ácido muriático, por exemplo, ou um ácido sulfúrico, qualquer tipo de ácido, e colocar ele na presença de qualquer tipo de metal, eu vou ter uma reação química mais veloz do que se eu colocar um ácido bem diluído. O ácido, na presença do metal, ele vai produzir o gás hidrogênio.
E se essa concentração for diluída, essa velocidade vai ser bem menor. Então, quando aumenta a concentração, aumenta também a velocidade da reação. E a pressão? Eu vou colocar um exemplo de um sistema. Vou colocar aqui um sistema como se fosse uma seringa. Aqui eu tenho uma quantidade de gases. Aqui eu vou colocar um embolo. Aqui eu tenho 4 bolinhas representando o gás. E aqui eu tenho a mesma situação, porém o sistema aqui ele está mais afastado. Ou seja, então se eu pressionar, aqui eu tenho o sistema A, aqui o sistema B. Se eu pressionar essas moléculas mais um pouco, então mais chance de colidir uma com a outra. Aqui em B vai ter mais chance de colisão mais do que em A. Então, quando aumenta essa pressão também, aumenta também a velocidade da reação. Aqui eu tenho um exemplo, na figura 3, do diagrama de energia de ativação. Aqui temos um exemplo de uma reação exotérmica, pois está liberando calor. Toda vez que libera calor, a reação vai ser exotérmica. Quando vai haver absorção de calor, quando o calor é absorvido, a reação é endotérmica. E eu vou dar um exemplo aqui também de um outro fator que pode alterar na velocidade de uma reação, é o catalisador. O catalisador, ele tem a capacidade de diminuir a energia de ativação. Ou seja, esse aqui tem EAT, que é energia de ativação. Quando coloca os reagentes na presença de um catalisador, essa energia de ativação ela é diminuída. Então, na presença de um catalisador, vou apresentar aqui pela letra C, então essa energia de ativação aqui ela vai diminuir. Então, diminuindo a energia de ativação, a reação vai processar de maneira diferente e mais rápida. Atividade 1. Em geral, reação química não ocorre toda vez que acontece uma colisão entre espécies potencialmente reativas. A reação ocorre quando as espécies reativas possuem um mínimo de energia no momento da colisão. É uma barreira que as espécies que colidem devem suplantar para produzir os produtos. Esse mínimo de energia denomina-se energia de ativação. É a resposta correta. A energia de ativação é a energia mínima necessária para haver a formação do complexo ativado, onde ligações vão ser rompidas e novas ligações vão ser formadas. Aqui eu coloquei um exemplo onde eu tenho um elemento químico bolinha, milchinha, e aqui elemento químico bolona, grandona. Vão formar uma nova substância com um elemento químico representado pela grande e um representado pela pequena. E aqui outro da grande e aqui o outro da pequena, como os vimos anteriormente. Esse momento onde vai acontecer a separação, essa quantidade mínima de energia para acontecer esse complexo ativado é chamado de energia de ativação. E esse momento aqui do complexo ativado, ele é o momento intermediário. E aqui vai haver a energia de ativação para a formação desse complexo ativado. E as ligações aqui vão ser rompidas e vai haver a formação de novas ligações aqui para formar novas substâncias aqui no produto. Atividade 2. Com relação à cinética química, é correto afirmar que 1. Um catalisador altera o mecanismo, a velocidade e a variação de entalpia de uma reação. Um catalisador altera o mecanismo. Correto. Todo o mecanismo da reação química vai ser alterado. A velocidade, também a velocidade vai ser alterada.
Ou seja, quando coloca uma substância catalisador na reação química, significa que a sua velocidade vai ser mais rápida. Variação de entalpia de uma reação. A variação de entalpia não depende de catalisador. A variação de entalpia depende dos reagentes e da energia dos reagentes e da energia dos produtos. Então, a afirmativa 01 está incorreta. Afirmativa 2. A velocidade de uma reação é diretamente proporcional ao produto das concentrações dos reagentes em mol por litro, elevadas a potências determinadas experimentalmente. Ou seja, já vimos anteriormente que quanto maior a velocidade, maior, ou seja, quanto maior a concentração, maior será a velocidade de uma reação. Os expoentes da potências são determinadas experimentalmente. Então, independentemente do valor do expoente dessas potências aqui, que são determinadas experimentalmente, nós teremos uma reação com uma velocidade maior, ou seja, quanto maior a concentração, maior será a velocidade dessa reação. Então, nesse caso, a afirmativa 02 está correta. Afirmativa 04. Uma vez começada, todas as reações são rápidas. Essa afirmação ela está incorreta, pois a rapidez de uma reação ela depende de vários fatores, como eu já disse antes. Nesse caso, a temperatura influencia, a energia de ativação, a superfície de contato, o estado físico, vários fatores influenciam na velocidade das reações. Então, essa afirmativa está errada. Afirmativa 8. Para haver reação entre moléculas reativas entre si, é necessário que haja colisão entre elas. Até aqui está correto. Ou seja, toda reação entre moléculas tem que haver essa colisão entre moléculas. Se não haver a colisão, não tem como haver essa reação. E que tenham energia igual ou superior à energia de ativação. Correto também. Essa energia de ativação é a energia mínima necessária para haver a formação do complexo ativado, onde ligações são rompidas e novas ligações vão ser formadas. Corretamente. E que a orientação dessas moléculas no instante da colisão que seja favorável à formação do complexo ativado. Corretamente. Se essas moléculas elas não tiver organizadas, elas não tiver orientadas da forma correta, não vai ter como formar o complexo ativado, não vai ter como dar certo. Então, para ser favorável à formação do complexo ativado, deve haver essa orientação dessas moléculas. Ou seja, na atividade 1, nós vimos aqui que as moléculas, eu coloquei um exemplo aqui, onde as moléculas estão aqui de forma na vertical. Se essas moléculas elas estivessem assim, ó, na forma horizontal, por exemplo, e elas fossem colidir dessa forma, elas estariam desfavorável à formação da substância. Mas dessa forma aqui de cima, aqui sim está favorável. Então, a afirmativa 08 está correta. 16. Nas reações químicas, o número total de colisões entre as moléculas dos reagentes é muito maior que o número de colisões que resultam em reações. Essa afirmativa está correta, pois numa reação química, nós temos o reagente, aqui eu vou colocar aqui o reagente e aqui eu vou colocar o produto. Então, o número de colisões que acontece aqui no reagente
é muito maior do que o número de colisões que acontece aqui no produto. Então, os reagentes, eles colidem mais, eles precisam colidir mais. Então, existem muitas colisões que não são efetivas e aqui no produto acontece que algumas colisões que não são efetivas é através das orientações desfavoráveis, que foi o caso que eu falei anteriormente. Às vezes as moléculas elas não estão em formação favorável, então não vai acontecer a reação efetiva. Outra coisa, às vezes a energia ela é insuficiente, que não vai acontecer a reação, ela não vai ser completa. A energia mínima necessária ou a energia de ativação precisa dessa energia mínima necessária para acontecer esse complexo ativado. Então, é necessário que haja uma orientação adequada dessas moléculas. Vai acontecer muitas colisões nos reagentes e não vai resultar as mesmas quantidades de colisões aqui nos produtos. Então, essa afirmativa está correta. Afirmativa 32. As reações elementares ocorrem numa dupla colisão entre duas moléculas, bimolecular, ou numa tripla colisão entre três moléculas, trimolecular. Essa afirmativa ela é falsa, porque as reações elementares elas são produzidas em uma só etapa. Existem processos unimoleculares que dependem de uma única molécula. Então, elementar é isso aqui. Então, por isso, essa afirmativa ela é incorreta. Dê como resposta a soma das alternativas corretas. As corretas são 2, 8 e 16. Então, 2 mais 8 mais 16, 26. 26 é a resposta correta. Atividade 3. Dados os gráficos abaixo que representam a energia de reação em função do caminho de reação CR. É energia de reação e CR é caminho da reação. Temos aqui os três gráficos, gráfico 1, gráfico 2 e gráfico 3. Pergunta-se a sequência que indica a ordem decrescente de velocidade das reações representadas é. Eu já anotei aqui que quanto menor for a energia de ativação, maior será a velocidade. E vice-versa, quanto maior for a energia de ativação, menor vai ser a velocidade. Para lembrar o que é maior e o que é menor, passa um tracinho assim, ó. Esse parece um 4, é menor. Esse parece um 7, é maior. Esse aqui, ó, parece um 7, é maior. Esse parece um 4, é o menor. Então, veja bem, analisando aqui, o espaço da energia de ativação é esse aqui onde eu coloquei de vermelho. A energia de ativação já está aqui o intervalo aqui de vermelho. O que é a energia de ativação? É a energia mínima necessária para iniciar uma reação química. Então, esse espaço de energia de ativação, ele está sendo maior. Então, quanto maior é a energia de ativação, eu vou ter uma menor velocidade. Então, aqui eu vou ter a menor velocidade. E aqui, onde eu tenho? Aqui eu tenho a menor energia de ativação. Onde eu tenho a menor energia de ativação, eu vou ter a maior velocidade. Então, aqui eu vou ter maior velocidade. Esse aqui vai ser a velocidade intermediária. Então, aqui, a sequência que indica a ordem decrescente da velocidade das reações representadas é. Então, o que apresenta a maior velocidade vai ser o 2. Maior velocidade vai ser o 2. Seguido pelo 1 e por último o 3. Então a sequência 2, 1, 3 vai ser a letra B.
Alternativa correta. Decrescente de velocidade. Maior velocidade, velocidade intermediária e a menor velocidade. Então, ela está decrescendo. Decrescendo é o contrário de crescendo. Então, a velocidade está bastante, aqui a velocidade diminuiu e aqui diminuiu ainda mais. Letra B, alternativa correta. Atividade 4. Considere o diagrama de energia de uma reação representado abaixo. Aqui temos o diagrama de energia, onde aqui a energia está na vertical e o caminho da reação está aqui na horizontal. Aqui temos os reagentes, aqui a formação dos produtos. E aqui, sempre os reagentes estão do lado esquerdo, setinha de transformação ou formação, e os produtos do lado direito. No processo 1, temos aqui no caminho 1, não tem a presença de catalisador. No caminho 2, temos aqui a presença de um catalisador. O catalisador é para a reação se tornar mais rápida. Então, aqui de azul, eu coloquei aqui de azul, esse tracinho aqui, e essa distância daqui até chegar aqui é a distância da energia de ativação. A energia de ativação de 1 está sendo maior do que a energia de ativação de 2, aqui de vermelho. Quando a energia de ativação ela é maior, a sua velocidade é menor. Então, no processo 1, eu tenho a energia de ativação maior, mas a velocidade vai ser menor. Então, quando acrescenta um catalisador, quando a reação ela é catalisada, eu vou ter uma energia de ativação menor, porque o espaço aqui é menor, porém, a sua velocidade vai ser maior. Então, a reação ela vai ter uma maior velocidade para chegar aqui no produto final. Agora, aqui pede, os caminhos 1 e 2 têm em comum o número de etapas intermediárias da reação? Não, aqui está incorreto. O número de etapas, quando eu tenho uma reação catalisada e eu tenho uma reação não catalisada, esse número de etapas ele é diferenciado, ou seja, a sua velocidade muda, essas etapas também mudam. B. O valor da velocidade de formação do produto. A velocidade ela muda de acordo com o catalisador. Se a reação ela está sendo catalisada, tem uma substância catalisadora, então essa reação vai ser mais rápida. Ela vai ter um resultado mais eficaz e vai chegar no final mais rápido do que a reação química não catalisada. Então, reação química 1 e 2 não tem em comum esse valor de velocidade, porque o catalisador justamente é para mudar essa velocidade de reação. O valor da energia de ativação, esse valor da energia de ativação, ele também é diferenciado, pois com a presença do catalisador, essa energia de ativação ela vai ser diferente. Aqui no 2, a energia de ativação vai ser menor, em 1, a energia de ativação vai ser maior. Então, não tem em comum essa energia de ativação. D. A obtenção dos mesmos produtos. Correto. Alternativa correta é a letra D. Na reação química, o catalisador só serve para dar velocidade na reação química. Os produtos, aqui eu vou ter os mesmos produtos, não importando se eu tenho catalisador ou se eu não tenho. Os produtos eu vou ter o mesmo. Catalisador só vai servir para dar velocidade na reação química. E por último, a letra E, a obtenção dos mesmos complexos ativados. Também não vai ser essa, porque com a presença do catalisador, o complexo ativado também vai ser diferente, porque a energia de ativação é diferente. Atividade 5.
Um palito de fósforo não se acende espontaneamente enquanto está guardado, mas basta um ligeiro atrito com uma superfície áspera para que ele imediatamente entre em combustão, com emissão de luz e calor. Considerando-se essas observações, o que se pode afirmar em relação a essa reação? Temos aqui nas 4 alternativas, onde A e B é endotérmica, C e D é exotérmica, Eu coloquei aqui essas observações para facilitar o entendimento de vocês. Toda reação de combustão ela é exotérmica, pois libera calor ou energia. Calor e energia é a mesma coisa. E aqui está falando que imediatamente vai entrar em combustão com emissão de luz e calor. Então, toda vez que há liberação de calor, a reação química é exotérmica. Nesse caso, já podemos descartar a letra A e a letra B. Ficamos agora para ver qual é a correta entre a C e a D. No momento que risca o palito de fósforo, o atrito vai fornecer uma energia suficiente para a reação química começar. Ou seja, quando o fósforo está lá guardado, ele não vai se acender espontaneamente. Então, o atrito é que vai ser o ponto de partida para que essa reação aconteça. Então, a energia fornecida pelo atrito ela é maior que a energia de ativação da reação química. Então, se a energia fornecida pelo atrito ela é maior, então entende-se que a energia de ativação da reação química ela vai ser menor que a energia fornecida aqui pelo atrito. Então, ela vai ser exotérmica e tem energia de ativação menor. A energia de ativação é menor que a energia fornecida pelo atrito. A energia fornecida pelo atrito vai ser maior no caso. Então, a alternativa correta vai ser a letra D. Finalizamos aqui a correção da semana 4 do nosso PET volume 4. Até a próxima videoaula, até a correção do PET 5. Um abraço de longe a cada um de vocês. Curta esse vídeo, dê um like aí, faça os devidos comentários, falando o que vocês acharam das correções desta semana e garanta aquela nota de participação. Tchau, gente. Até mais. Fiquem com Deus.